Olá, queridos de Deus, graça e paz. Estamos aqui para mais uma devocional. Espero que no momento que você estiver vendo este vídeo, assistindo, que a graça de Deus lhe inunde com ânimo, força e poder, que o seu coração esteja aberto, pronto para receber a palavra de Deus e que essa palavra realmente haja profundamente em seu coração, lhe renovando no ânimo, no vigor, para seguir a vida, fazendo a vontade de Deus e em tudo superando, seja qual for a adversidade que você está a enfrentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Vamos ler os versos 12 e 13. Esse texto nos chama a atenção porque o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto sobre um espírito de comunhão, de fraternidade, de unidade na perseverança da fé. O texto vai dizer: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Que palavra bendita, especialmente quando estamos passando por lutas, por dificuldades, por apreensões, mas é muito bom saber que o Senhor está olhando para a nossa vida. Não há nada que estejamos a viver que Deus não esteja atento, que Deus não esteja já, até que sem que percebamos, dando-nos um suporte. Esse texto vai nos dar algumas lições para enfrentarmos as lutas, as adversidades. A primeira lição que esse texto nos dá, amados, Paulo estava falando à igreja de Corinto, aqueles irmãos, chamando-os para um viver em unidade, em comunhão, como família, como corpo de Cristo. Ele chama a atenção para, na verdade, mostrar que em meio às lutas nós não devemos nem por um lado nos sentirmos os únicos a sofrer, nem muito menos ficarmos indiferentes às lutas que as outras pessoas estão a passar. É verdade, porque algumas pessoas supervalorizam os próprios sofrimentos ou são alheias àquilo que o outro está passando. Não aconteceu comigo ainda, os outros que se virem, né? Só que o texto ele vai nos mostrar que ninguém está imune. Todos estão sujeitos a quedas, a adversidades, a aflições, a lutas, a problemas. Por isso que é importante que estejamos atentos, isso o texto manda, que estejamos atentos àquele que está de pé, cuide, vigie, para que não caia. É uma advertência do apóstolo Paulo para ninguém se gloriar na própria bonança, nem também se vitimizar quando estiver passando um grave problema, mas em todo tempo estar se cuidando, vigiando, estar atento àquilo que Deus quer que você faça, que você proceda. Se você, por exemplo, agora está bem de saúde, louvado seja Deus. Se você está seguro em sua casa, louvado seja Deus. Mas Deus manda que cuidemos da nossa própria vida, cuidemos uns dos outros, porque todos nós estamos sujeitos às lutas do dia a dia. Quer lutas físicas, quer lutas emocionais, quer lutas espirituais. O inimigo, Satanás, ele está atento, olhando a nossa vida, procurando brechas, vacilos, oscilações, para que ele haja com seus dardos inflamados e venha a nos abater, a nos fazer desfalecer. Portanto, quando estamos atentos, nós vigiamos. A palavra diz: vigieis para que não entreis em tentação. Vigiar é orar, é estar buscando sabedoria na palavra, é ter também atitudes de prudência, segundo a orientação de Deus. Só que esse texto também nos chama a atenção para uma verdade: os problemas nos dão oportunidade para sermos soluções, quer sobre a nossa própria vida, quer sobre a vida dos outros. E como é bom podermos abençoar o nosso irmão, abençoar o nosso próximo. E como é bom também quando somos abençoados
em meio às lutas, às dificuldades. É muito bom como igreja, como família, nos apoiarmos mutuamente. É essa a vontade de Deus. A dificuldade, a crise, a luta, ela nos obriga a um viver em empatia, ou seja, nos colocando no lugar do outro, e a um viver de compaixão, que é quando, sentindo as dores do outro, as necessidades do outro, nós queremos entrar com solução e até oramos a Deus: Pai, ajuda-me para de alguma forma eu atenuar a luta, a dificuldade desse irmão. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1, de 3 a 7, algo muito interessante em termos de estarmos nos encorajando mutuamente, nos consolando mutuamente. Observe o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Você já passou por lutas e por dificuldades e foi consolado por Deus. A consolação de Deus vem em forma de providência, em forma de solução, em forma de ajuda, em forma de socorro. Até Deus usando pessoas à sua volta. É interessante, naquilo que você sofreu, esse seu sofrimento estava ali forjando, lhe tornando uma pessoa capaz, madura, cheia de sabedoria para o enfrentamento de uma dificuldade, que de repente você não vai enfrentar mais uma dificuldade da mesma natureza. Mas quando estiver frente a frente de alguém a passar por lutas, você terá uma palavra de consolo, de conforto, objetiva, ali com precisão, porque você sabe exatamente o que aquela pessoa está passando. Você precisou já ser consolado, suportado, apoiado. Portanto, você sabe o que o outro precisa e como vai ser oportuna uma palavra, uma atitude sua de consolação. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos da igreja de Corinto, para que não sejam indiferentes uns aos outros. Lembrem-se de que um dia já passaram por lutas e dificuldades e tragam daquelas experiências de vitórias toda uma sabedoria e uma atitude e uma prontidão a abençoar aquele que está a sofrer. Mas outra lição que nós tiramos desse texto é que Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos limites. O texto deixa claro que Deus não vai deixar que nós passemos por situações que não tenhamos condições de superar. E não superaremos por conta das nossas próprias forças. A Bíblia diz aqui que o Senhor nos dará o escape. O escape é o prover de Deus. O escape é o agir de Deus. Quer usando de uma oportunidade que você vai ver a luz e segui-la, quer usando pessoas à sua volta que serão anjos de Deus, instrumentos do Senhor para abençoar a sua vida, por vezes apenas dizendo: olha, eu estou orando pela sua vida, ou até mesmo entrando com providências diretas, objetivas, de socorro, de ajuda. E é nesse sentido que o nosso coração deve se acalmar, porque Deus tem cuidado de nós. Aquilo que Ele nos deixa viver, Ele nos dá o escape, a condição para que superemos as nossas lutas. Meditamos dias atrás sobre Deus dizendo a Paulo: a minha graça te basta. Paulo teve um espinho na carne com o qual ele conviveu até o final da vida, mas não conviveu sozinho. Deus deu-lhe forças
para ele vencer aquele espinho na carne, no sentido de não extirpar o espinho na carne, mas suportá-lo de maneira que o espinho na carne, o sofrimento de Paulo, não impediu de Paulo ser feliz, se alegrar no Senhor e fazer a vontade de Deus, abençoando tanta gente, consolando tanta gente. E é nesse sentido que você deve descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem um escape para a situação que você está vivendo. Ele é o escape. Ele é a luz, é a sabedoria, é a força, é o ânimo, é o poder, é o prover que você tanto necessita. Creia no Senhor, e no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, você verá a vitória, que você vai poder testemunhar da grandeza do amor de Deus sobre a sua vida. Aliás, se você está suportando hoje, é porque o Senhor já tem lhe dado o escape. E por fim, esse texto nos permite ter esse sentimento, que a marca da vida cristã e do cristão não é uma vida sem dificuldades. Mente quem diz que ser crente em Cristo Jesus, que ter a Deus como bom pastor, é ter uma vida sem luta, sem dificuldade alguma, porque o Senhor sempre deixou claro que neste mundo as lutas são comuns, são presentes a todos. Todos nós vamos passar por lutas, às vezes menores, às vezes maiores, mais intensas, menos intensas, mas o importante é ter em mente que não importam as lutas. O que importa é que estamos sendo sustentados pelo Senhor, o Deus de todo o poder, o Deus de toda a prosperidade. É comigo, é com você, é com a igreja dele neste tempo. Por isso, descansemos em Deus, confiemos na sua providência. Eu gosto, para finalizar, de 2 textos que nos confortam a alma. O apóstolo Pedro enfrentou muitas lutas, Pedro. Em 1 Pedro 5,7 ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus. Creia que ele já tem um escape para a sua luta, para a sua dificuldade, para o seu problema, para aquilo que lhe aflige. E Provérbios 12:25 vai dizer algo também muito interessante. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Receba de Deus essa palavra, que essa palavra alegre o seu coração, que você também tenha uma palavra a alegrar o coração de alguém que está aflito, de alguém que está ansioso, tenso à sua volta. Não seja você aquela pessoa que vai fazer com que quem está à sua volta sofra mais, sinta peso ainda maior do que está vivendo. Que você lhe dê uma palavra de encorajamento, de refrigério para a sua alma, porque é o que Deus quer, que nós, filhos de Deus, creiamos e sejamos sobre a vida uns dos outros, que nos consolemos mutuamente, que nos encorajemos mutuamente, para que juntos vençamos esse tempo de lutas e de dificuldades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, lhe abençoe. Fique debaixo da graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.